Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, ou seja, capítulo 8, versículo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 7. Eu faço questão que os irmãos encontrem na sua Bíblia. Crente precisa manusear a Bíblia. Louvado seja Deus. A tecnologia é uma benção, irmão. Eu tenho a Bíblia no meu celular. Às vezes no serviço eu abro, leio, medito, mas nada como a amiguinha impressa. Essa aqui já está comigo há alguns tempos. Já é a segunda capa. Já está bem desgastada, né? Esses dias eu fui cooperar num lugar, o irmão viu, e o irmão me procurou e falou: irmão, eu fiquei com dó de você está com uma Bíblia bem velhinha, me deu uma Bíblia nova. Eu disse: não, irmão, eu tenho outras, mas é que eu gosto mais dessa. Essa aqui acompanha eu desde a minha reconciliação. Aí ele me deu uma nova, glória a Deus por isso. Está lá em casa, eu estou usando. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 7, todos encontraram? Diz assim o texto bíblico: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Amém. Podeis vos assentar. Irmãos, essa semana eu estava falando com Deus, e o Senhor Deus colocou esta palavra no meu coração. Eu até comentei com um amigo, os irmãos conhecem, já veio cooperar aqui, irmão Clóvis. Eu e ele, a gente sempre conversa, todas as semanas. Eu disse: irmão Clóvis, Deus colocou uma palavra no meu coração, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu irei pregá-la, aonde quer que for. Falava com ele durante essa semana. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Atenas, no capítulo 17, versículo 23 de Atos, a Bíblia diz que ele chegou naquela cidade, e lá havia muitos altares, em cada altar tinha uma plaquinha e o nome do Deus referente àquele altar. E a Bíblia diz que Paulo, passando, ele chegou em um lugar onde tinha um altar, e tinha uma plaquinha embaixo, escrito: ao Deus desconhecido. Atos 17, 23. E Paulo fez a sua pregação racional, porque a pregação ela é racional. O Espírito de Deus, ele fala na nossa mente, no nosso coração. Paulo fez a sua pregação partindo daí, pregando a respeito do Deus desconhecido. E nesta noite, neste domingo, eu quero fazer a pregação conforme a graça de Deus, me utilizando de 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, aonde o Senhor Deus diz para Samuel: Samuel, este povo não tem rejeitado apenas a ti, mas este povo tem me rejeitado. E eu quero pregar, irmãos, dentro de uma linha de pensamento, dentro de uma linha a qual eu quero falar sobre o Deus rejeitado. Preste atenção nisso, o Deus rejeitado. Esta semana, desde o dia 7 de outubro, o último sábado retrasado,
Os irmãos têm acompanhado na mídia, quando os jornalistas eles falam do ataque terrorista que aconteceu ali em Israel. E os jornalistas, por não conhecerem a religião, por não conhecerem a Deus, as promessas de Deus, eles ficam em uma linha, em um discurso muito raso, superficial. E eles dizem que ali existe uma guerra devido à disputa de terra. Mas nós que sabemos, conhecemos a Deus, as Escrituras, sabemos que aquela guerra não se trata meramente de uma disputa de terra. Aquela guerra é uma guerra travada entre dois deuses. Aquela guerra é uma guerra travada entre dois povos que representam e que servem a deuses diferentes. O povo de Israel, embora esteja em uma situação de desobediência, o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo do nosso Deus. E aqueles islâmicos, aqueles árabes, aqueles povos a qual os jornalistas se referem como povos palestinos, eles servem a um Deus que na ideia deles, conforme eles entendem, deu para eles aquela terra. Eles servem Alá, do qual o profeta que se nomeia se chama Maomé. E eu estava meditando e analisando que aqueles homens, eles não matam e morrem apenas por uma terra. Eles matam e morrem por acreditar em um Deus, por servir a um Deus, por se dedicarem a um Deus, o Deus Alá. Eles demonstram a sua fidelidade, eles demonstram o seu amor a Alá, praticando atos de terrorismo, matando, se suicidando a fim de levar outras pessoas consigo. Eles fazem isso por amor ao seu Deus. Eu também estava meditando, irmãos, estava analisando que durante esta semana que passou, nós tivemos no Brasil o feriado da padroeira. E todos os dias eu passo ali em Londrina pela Vila Nova, para sair de casa, para ir para o trabalho, levar meu filho nos feriados, que ele trabalha lá comigo. Nos feriados eu não trabalho, mas ele trabalha internamente na empresa, meio período. E no feriado eu fui levar ele. E quando eu vinha voltando de manhãzinha, ali na região da Vila Nova, onde tem um templo de Aparecida, várias pessoas, centenas de pessoas, andando a pé, indo para o templo, oferecer o seu culto, a sua dedicação àquele ídolo católico, Aparecida. Com todo respeito, é a fé deles, não vamos criticar, é a fé deles. Estão se dedicando ao seu Deus, estão se dedicando à sua maneira de enxergar o mundo, as coisas. A palavra do Senhor nosso Deus, em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Ou seja, Deus contendendo com Israel e dizendo para eles: as nações, os povos aí fora, servem com dedicação aos seus deuses. Todavia o povo de Israel trocou o seu Deus, abandonou o seu Deus, desprezou o seu Deus. Veja, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que por vezes é abandonado pelo seu povo. Veja, irmãos, que o Deus que criou os céus e a terra, eu não sei se no nosso meio tem alguém que não é cristão evangélico, não interessa.
Todo ser humano que vive na face desta terra foi criado por Deus. Tem a vida porque Deus dá, se levanta de manhã porque Deus permite. Mas veja, irmãos, que o mundo com cerca de 8 bilhões de pessoas é uma minoria muito assim assustadora, a quantidade de pessoas que servem a esse Deus. A maioria do ser humano despreza esse Deus. A maioria do ser humano rejeita esse Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos para aquilo que aconteceu lá no jardim do Éden. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16 e versículo 17. O Senhor nosso Deus, após ter criado o mundo, todas as coisas Ele criou para benefício do homem. Deus faz o homem, cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. A Bíblia diz que todos os dias Deus vem conversar com o homem, se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem. E em Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá uma ordem ao homem. Observem que a palavra está escrita: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, as palavras de Deus ao homem, na sua grande maioria, eram coisas boas, eram coisas positivas. Apenas aqui vem uma palavra no negativo, dizendo: não, desta árvore vocês não vão comer. Olha para os irmãos observarem. Era para o homem obedecer. O homem tinha liberdade para comer de tudo. O homem tinha liberdade para fazer no jardim o que ele bem quisesse. Deus deu poder para o homem administrar os animais e o jardim. E Deus vinha se relacionar com o homem. Mas o que o homem e a mulher fez? Bastou virar o capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 6. A Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, incorpora em uma serpente, porque era o animal mais astuto que havia, e vem falar com Eva. E Eva, por sua vez, fala com seu esposo Adão, e convence este casal a desobedecer o Senhor nosso Deus, a rejeitar o Senhor Deus. Por quê, irmãos? Quando o homem rejeita a palavra, o mandamento, a ordenança de Deus, automaticamente esta pessoa está rejeitando a Deus. E olha, irmãos, Adão e Eva viviam em um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. Pensa os irmãos, que momento maravilhoso era falar diretamente com Deus, face a face com Deus. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram o Senhor Deus, rejeitaram a sua palavra e aderiram à proposta do diabo, e aderiram aos conselhos de Satanás. E ali o mundo, porque Adão e Eva são os pais da humanidade, humanamente falando, e ali o mundo se virou contra Deus, e ali o mundo rejeitou o Senhor Deus, virou as costas para o Senhor nosso Deus. E os irmãos sabem qual foram as consequências: irmão matando irmão, a maldade se multiplicando entre os homens, de maneira que Deus precisou mandar uma destruição total através do dilúvio. Apenas uma família, a família de Noé, foram
salvos, para que Deus então restaurasse o projeto para a humanidade. Muito bem, a Bíblia diz agora, no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1 até o versículo 3, que o Senhor Deus escolhe um homem, para deste homem ele dar continuidade ao seu projeto para a humanidade. A Bíblia diz: ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe um homem e promete a este homem dar a ele uma família numerosa, uma família tão numerosa que seria uma nação, e esta nação seria como as estrelas do céu, como as areias do mar. De Abraão Deus traz à existência a nação de Israel. Ou seja, Deus queria se relacionar com Israel. Deus queria que Israel fosse uma nação diferenciada entre as demais. Deus queria, através da nação de Israel, tornar-se conhecido ao mundo. Era para o mundo olhar para Israel, era para o mundo olhar para as maravilhas que Deus faz através de Israel e se converter ao Senhor Deus através de Israel. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, que este povo, o povo de Israel, eles seriam as testemunhas do Senhor. Isaías 43, verso 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Deus queria se revelar através da nação de Israel. Deus queria se relacionar com Israel, ser o Senhor, o rei sobre Israel. Israel foi projetada por Deus para ser uma teocracia. O que é uma teocracia? Uma teocracia é um regime onde Deus governa sobre o povo. E nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele governou sobre este povo. Governou sobre este povo através de Moisés. Governou sobre este povo através de Josué. Governou sobre este povo durante 300 anos através dos juízes. E aí nós chegamos no livro do profeta Samuel. Samuel foi um profeta escolhido por Deus. Deus governou Israel através de Samuel. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz. Samuel era a pessoa que Deus havia escolhido na sua época para governar Israel. A nação de Israel vinha até Samuel se consultar o Senhor Deus através de Samuel, e Deus falava através de Samuel, e Deus abençoava a nação através de Samuel, aleluia. Mas os homens envelhecem, os homens não duram para sempre, e a Bíblia diz que Samuel envelheceu. E quando Samuel envelhece, ele, por ser homem igual eu e você, ele cometeu uma falha. Qual foi a falha de Samuel? A mesma falha do sacerdote Eli, que o antecedeu. Ao invés de buscar a Deus, para que Deus falasse, preste atenção nisso, para que Deus falasse quem iria sucedê-lo, quem iria ficar no seu lugar e dar continuidade à teocracia, ao governo de Deus sobre os homens, Samuel escolheu os seus 2 filhos e colocou no seu lugar.
Você está pensando que os pastores que estão colocando o filho no lugar é um comportamento novo? Não, esse comportamento é antigo. Samuel escolheu os 2 filhos sem consultar o Senhor, sem buscar orientação do Senhor. Está escrito 1 Samuel capítulo 8 versículo 1: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, o que está escrito agora ali, irmãos? Lê alto, por favor. Constituiu seus filhos como juiz sobre Israel. Quem constituiu? Samuel. Quando o homem constitui alguma coisa na igreja, dá certo? Não dá certo. Você pode constituir lá na tua empresa. Ó, eu quero esse funcionário como gerente. Problema teu. É tua empresa, o negócio é teu. O risco do acerto ou do erro é teu. Mas na igreja, na casa de Deus, irmãos, o homem não pode constituir nada. Quem constitui é o Senhor Deus, aleluia. Deus é o Senhor, é Ele quem deve ser ouvido, consultado. E Deus fala com seu povo, irmãos. O problema é que o povo está falando pouco com Deus. Aí quando a gente fala pouco com Deus, a gente resolve as coisas democraticamente. Tem 10 pessoas, 8 votam no fulano. É esse aí que fica no lugar. É esse aí. Os filhos de Samuel não eram Samuel. O teu filho não é você. A tua filha não é você. O teu neto não é você. O meu filho que está ali em cima não sou eu, e eu não sou ele. Temos comportamentos diferentes em muitas áreas da vida. Samuel foi um grande homem de Deus, tremendamente usado por Deus, mas os seus filhos eram profanos, os seus filhos eram malandros. Eles tinham o dever de julgar, de administrar as coisas de Deus. Mas o que eles fizeram? Começaram a receber presente, suborno. Por exemplo, eu e o irmão Rufino tinha uma causa, uma desavença. Mas eu chegava no filho do Samuel, escondido, e dava um presentão para ele. Está aqui, ó, R$1.000. Ajuda eu aí. E o irmão Rufino, que tinha o direito da causa, que era um homem que merecia ganhar a causa, não presenteava. Quando chegava a hora do julgamento, os filhos de Samuel, igual os homens lá de cima de Brasília, davam um jeitinho. E ao invés do irmão Rufino ser beneficiado, o beneficiado era eu, porque eu dei o presente. E isso corrompeu o juízo. Isso trouxe escândalo para Israel. E a Bíblia diz que o comentário esparramou no país. Todo mundo sabia. E aí a Bíblia diz que todos os anciões, 1 Samuel capítulo 8 versículo 4, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram para Samuel: Samuel, constitui-nos reis, porque os teus filhos andam em outros caminhos que não são os teus. Os teus filhos não são retos, não são honestos. Constitui-nos um rei, para que nós sejamos como as demais nações. Um erro chama outro, um abismo chama outro. O que eles deveriam ter feito? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus levanta, Deus abate. Deus dá vida, Deus tira a vida. Vamos orar. Mas não, resolveram a coisa de forma política. Reuniram, falaram com Samuel, não se importaram com Deus e disseram: nós não queremos ser conforme Deus planejou que fôssemos. Nós queremos ser como todas as demais nações. Nós queremos ter um rei sobre nós, um rei que venha guerrear as nossas guerras. Automaticamente eles estavam dizendo: nós não queremos Deus sobre nós, nós não queremos e nem confiamos que Deus guerreie as nossas guerras. Nós queremos um rei como todas as nações têm um rei.
Eles poderiam ter protestado e dizer para Samuel: Samuel, teus filhos não têm condições de permanecer no cargo. Poderiam, mas depois ter orado e buscado direção de Deus: Senhor, prepara alguém para governar o reino, para governar o povo. Prepara alguém para ser um bom juiz, um bom ensinador, um bom pastor para Israel. Assim eles demonstrariam a sua dependência de Deus. Irmão e irmã, seja qual for a situação, nós precisamos orar e demonstrar a nossa dependência de Deus. Tem coisas, irmãos, que eu sei resolver, mas eu não posso confiar na minha capacidade. Eu preciso falar com Deus, porque às vezes eu vou resolver um problema aqui e criar outro lá, mas quando eu falo com Deus e Deus estende a sua mão, Ele resolve para a glória do seu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Samuel era velho, mas tinha sentimento. Olha para esse irmão, que é velhinho, cabecinha branca, talvez até careca. Saiba, ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Olha para o pastor, para os obreiros que estão aqui, irmão Rufino, irmão Dirceu, irmão Julian, saibam, eles têm sentimento. E eu preciso olhar para você e saber que você tem sentimento. Samuel entristeceu-se. Samuel ficou desapontado. Serviu o Senhor Deus com sinceridade. Serviu a nação durante toda a sua vida com sinceridade. E agora o povo vem e joga na cara dele: Samuel, não dá mais. Essa decisão tua está errada, nós queremos resolver do nosso jeito. Samuel foi falar com o Senhor Deus. Versículo de número 6, capítulo 8 de 1 Samuel. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Aleluia. Anagoremaceia. Aleluia. Era um velhinho, irmão, mas era um velhinho de oração. Era um homenzinho já, talvez um caquinho de gente, mas era um homem de oração. Aleluia. Cometeu falha, cometeu, mas não desgrudava do Senhor Deus em oração. Teramandacandachandalaia. Aleluia, não importa o passado, não importa as falhas, o Senhor Deus perdoa a falha e tem prazer em quem ora. Se você cometeu alguma falha no passado, se você cometeu algum erro no passado, mas dobre o teu joelho e diga: Senhor, me perdoa, me restaura, fala comigo. Deus tem prazer em quem ora. Aleluia. Anaramachandalaia. Aleluia. Samuel foi orar, falar com Deus. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 33 versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus diz: clama e eu respondo. Deus diz: clama e eu respondo. Ele não diz: clama e talvez eu vou responder. Ele diz: certeza, clama e eu respondo. Quando Samuel clamou, Deus falou com ele. Aleluia. Deus diz para ele, versículo 7: e disse o Senhor a Samuel: ouve, Samuel, a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Deus foi rejeitado lá no Éden,
O homem preferiu ouvir a voz da serpente, de Satanás. Deus constitui a nação de Israel para se relacionar com ela, para trabalhar através dela, para fazer-se conhecido através dela, para que ela fosse a menina dos seus olhos, a sua amiga, como uma filha, que ele tivesse prazer em cuidá-la, em abençoá-la. Mas agora, essa nação rejeita o Senhor nosso Deus. Temos agora um Deus rejeitado no Éden. Temos agora um Deus rejeitado por Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, desprezado pelo seu próprio povo. Projeta para nós, irmão, por favor, Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 15 até o 18. Está escrito assim: e engordando Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos ou demônios, conforme a tradução do Data Show, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Israel, depois de ser grandemente abençoado por Deus, desprezou o Senhor, rejeitou o Senhor. Queria ser igual às nações pagãs, ter um rei para chamar de seu, rejeitando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que até então governava sobre eles e os abençoava. Queria ser igual às nações pagãs, ter vários altares, vários deuses, deuses que não são deuses, deuses que são criados pelos homens e são figuras de demônios. Rejeitaram o Senhor nosso Deus. Coloca para nós, por favor, irmão, Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3. Nós lemos sempre esta passagem bíblica para falar de Cristo. Está escrito assim: era desprezado, e o mais, o que, irmãos? Rejeitado, indigno. Era desprezado e o mais indigno, rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Falando de Israel, falando do seu comportamento para com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Coloca para nós, por favor, irmão, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu São João 1:11, está escrito assim: que Jesus veio para o que era seu. Foi Deus, irmãos, presta atenção nisso. Foi Deus que gerou Israel. Os irmãos e as irmãs sabem da história. Abraão era um velho, não podia mais ter filho. Sara era uma velha, estéril. Mas Deus fez um milagre, e Sara e Abraão geraram Isaque, e de Isaque veio Jacó, e de Jacó Israel. Foi Deus quem gerou Israel. Satanás está lá usando os árabes, tentando destruir Israel. Ele não vai conseguir, porque quem gerou Israel foi o Senhor nosso Deus. Aleluia!
Por isso a Bíblia diz que ele veio. Jesus veio como homem, nasceu sendo um homem judeu, cresceu no meio dos judeus, teve um comportamento de judeu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu como judeu. O antissemitismo, o ódio contra Israel, contra os judeus, é algo maligno. Por quê? Porque Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus como um judeu. Ele é judeu, humanamente falando. E aí a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Guarde isso na mente: Israel é de Deus, Israel é do Senhor Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Infelizmente, irmãos, esse Deus rejeitado foi rejeitado no Éden, foi rejeitado também por Israel. Eu estou pregando sobre o Deus rejeitado. Enquanto as nações abraçam os seus deuses. Perto de casa, eu moro ali no Jardim das Américas, no Jardim Coliseu, passo por lá todo dia. Eu passo numa rua que tem um terreiro de feitiçaria, e naquele terreiro mora vários jovens, e eles andam tudo de branco. E ali no Coliseu, para baixo um pouquinho, passa o lago, um córrego, um riozinho. Esse riozinho nasce lá no Vista Bela, vem descendo, passa ali no Coliseu, no fundo do Coliseu ali, sai lá no Gavete, sai lá na 10 de dezembro, Coati. E ali pertinho tem um terreno vazio, e direto eu vejo eles lá com os vasão de barro, com galinha morta, indo oferecer sacrifício para os seus deuses, para os seus demônios, se sacrificando. Muitos até bebem sangue, irmão, uma nojeira, uma coisa terrível. Testemunhos de ex-feiticeiros contam-nos que no dia seguinte eles passam mal, tem que tomar remédio para melhorar o estômago, uma nojeira. Eles não abandonam os seus deuses. Os islâmicos, o Vaticano, os hindus, não abandonam os seus deuses. Por quê que o povo de Deus irá desprezar e abandonar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que tem nos abençoado? Meu irmão e irmã, pelo amor de Cristo, vamos servir a esse Deus com dedicação. Quando nós percebermos que algo está errado em nossas vidas, vamos nos humilhar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero te entristecer, eu quero te agradar, porque tu és o meu Deus, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. O Deus desprezado, o Deus rejeitado, aleluia. Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio ao mundo e foi desprezado, rejeitado. Isaías 29:13, por favor, irmão, coloca aí para nós. Isaías 29:13. Observe uma coisa, irmão. Para Deus importa o que eu faço, não o que eu falo. Isaías 29:13 está escrito assim: o Senhor Deus dizendo: pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Para Deus não importa você vir na igreja no domingo, não importa, só isso não, é importante. Talvez eu coloquei mal as palavras, é importante você vir, mas só isso não. Para Deus importa o que você faz. Não adianta eu dizer: te amo, Deus, mas se eu desprezo os seus mandamentos, se eu desprezo as suas ordenanças, se eu desprezo aquilo que Ele diz a respeito de mim. Nós estamos em um culto de evangelismo e missões.
Não adianta eu dizer, Deus, eu te amo e amo as almas, se eu não levanto um dedo para ganhar uma alma. Entende, irmãos? Sim ou não? O Deus desprezado. Já estou encerrando. Esse Deus é desprezado pelo mundo. O mundo despreza a Deus. Você sai na rua pregar, as pessoas te recebem, porque o brasileiro nesse ponto é educado. Mas às vezes você sai, vira as costas, ele joga o folheto, ele amassa, não se importa, ele despreza. O mundo despreza o Senhor Deus. Israel, infelizmente, desprezou o Senhor Deus. Jesus Cristo veio até o povo judeu. Jesus Cristo queria se relacionar com o povo judeu, mas eles desprezaram Jesus. Projeta, por favor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo de número 29. Evangelho segundo Lucas 4, 29. Olha aí, irmãos. E levantando-se fizeram o quê? O que, irmãos? Por favor, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus da cidade. E não só expulsaram, levaram ele até um cume de um monte, para que de lá precipitassem ele, matassem ele. Jesus querendo abençoar o povo, Jesus querendo trazer bênção sobre o povo, e eles desprezando. Aí o antissemita, aquele que odeia Israel, o pessoal da esquerda no Brasil, por exemplo, estão comemorando, sabia disso? Estão comemorando o ataque terrorista do Hamas. É uma vergonha, irmão, para o nosso país. O nosso país está virando a escória do mundo, o mundo inteiro defendendo Israel, e os brasileiros que governam o país dizendo, não, o Hamas não é terrorista não, não é não, terrorista é o pessoal que quebrou a vidraça lá em Brasília, o cara que mata, que estupra, que põe fogo. Eu vi as cenas, eu fiz questão de ver e compartilhar com algumas pessoas. Por quê? Porque o mundo precisa saber o que está acontecendo contra os judeus. Punharam fogo em meninas acordadas, vivas, despiram as meninas, jogaram gasolina e meteram fogo. Se isso não for terrorismo, irmão, eu não sei o que é mais. E a esquerda brasileira dizendo, não, e o Hamas não é terrorista não. Então o que é terrorismo então? Quebrar vidraça? Invadir prédio público? É terrorismo? Tocar fogo em bebezinho? Tem criança, irmão, que o fogo queimou, ficou só o esqueletinho, preto, queimado, bebezinho. E o pessoal aplaudindo. O mundo desprezou o Senhor Deus, despreza até hoje. Israel desprezou o Senhor Deus, embora existam promessas de restauração no futuro. Mas eu encerro dizendo, irmãos, para a vergonha de parte de muitas pessoas de nós, em muitos lugares, a igreja também está desprezando o Senhor Deus. Já está na hora, já vou encerrar. A gente olha e diz, nossa, Israel rejeitou Jesus. Mas não se esqueça que quem matou Jesus foi os romanos. Então os gentios também têm a sua parcela de contribuição. Não se esqueça que você viveu anos e anos distante de Jesus. Então nós não somos nada melhor do que Israel. E não se esqueça que muitas igrejas estão desprezando Jesus em nossos dias. Não estão obedecendo o que Jesus mandou. Não estão evangelizando conforme Jesus determinou. Não estão santificando conforme Jesus determinou. Não estão orando conforme Jesus determinou. Estão rejeitando as ordens de Jesus. E eu vou te provar. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Eu peço que os irmãos me ajudem lendo no 3. 1, 2, 3.
Quem está na porta batendo, está de qual lado, irmãos? De qual lado, irmãos? Aquele que tanto fez pela igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que sustenta a igreja pela sua palavra e pelo seu espírito, está do lado de fora, rejeitado, desprezado, enxotado do lado de fora, batendo, porque ele ama. Embora desprezado, embora rejeitado, ele insiste batendo na porta e dizendo: abre a porta, porque se você abrir, eu vou entrar, eu vou me relacionar com você, eu vou te abençoar. Aleluia, aleluia. Em muitas vidas, Jesus está do lado de fora. Em muitas igrejas, Jesus está do lado de fora. Em muitos púlpitos, Jesus está do lado de fora. Mas Ele bate porque Ele ama. Ele insiste porque Ele ama. Aleluia, louvado seja o nome dEle. Aleluia. Israel rejeitou, o mundo rejeitou, a igreja, parte dela, rejeitou e rejeita nos nossos dias. Mas Ele não rejeita, Ele não despreza, Ele ama. Amigo visitante que está aqui nessa noite, eu não sei por quantos anos você viveu em desobediência ao Senhor Deus, distante de Deus, mas Ele te trouxe aqui para que eu viesse a dizer para você nesta noite: embora você o tenha rejeitado, embora você o tenha desprezado, Ele te ama e Ele tem um projeto na sua vida. Aleluia. Ele não despreza, Ele não rejeita. Por favor, irmão, Romanos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Israel rejeitou, desprezou, né? Mas olha o que Paulo diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis as escrituras que diz a respeito de Elias, como Deus fala contra Israel, dizendo, somente até aqui: Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeita, irmão, a pessoa que está lá no mundo, no pecado, nas drogas, na prostituição, na idolatria. Deus não rejeita, amigo visitante, você que veio aqui nessa noite. Deus te ama, Ele tem um projeto na sua vida. Aleluia. Aleluia. Por favor, se põe de pé. Ele não rejeita, Ele não despreza. Lembre-se do filho pródigo, capítulo 15, versículo 20 de Lucas. Um filho abandonou a casa do pai, rejeitou o pai e foi embora. Perdeu tudo lá fora. Começou a viver como miserável. Aí ele se lembrou: na casa do meu pai os trabalhadores passam bem. Eu vou chegar nele e vou dizer: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Voltou humilde, querendo ser apenas um empregado da casa. Mas quando ele chegou, o pai abriu os braços para ele e disse: não, meu filho, você não é empregado aqui na casa não. Aqui na casa você é filho. Você me rejeitou, mas eu não te rejeito, eu te amo. Recebeu ele de braços abertos. Aleluia. E ele continua de braços abertos. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele continua chamando: vinde a mim. Meus irmãos, o tempo já estourou.
Com a permissão do pastor, posso orar, pastor? Nessa oração, eu quero perguntar, mediante a palavra pregada, se tem alguém no nosso meio que deseja se entregar a Jesus Cristo, que deseja servir a Jesus Cristo a partir de hoje, com sinceridade e fidelidade, com as tuas falhas e imperfeições, sim, todos nós somos, mas deseja se entregar a Jesus Cristo. Não importa a tua situação, Jesus não te rejeita, não te despreza. Ele está aqui nessa noite com os braços abertos, esperando você. E eu quero orar por sua vida. Se tem alguém no nosso meio desviado, afastado dos caminhos do Senhor, ou que não ainda tomou a decisão de servir a Cristo e quer tomar essa decisão hoje, aí aonde você está, levante a sua mão, nós iremos orar pela sua vida. Se tem alguém que deseja se entregar a Jesus, levante a sua mão, nós iremos orar por você. Aí aonde você está, nós iremos orar por você. Eu vou pedir para alguém ir até você. Não precisa você vir à frente. Aonde você está, nós iremos orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio que deseja se entregar a Jesus Cristo? O Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo está trabalhando. Você sente o desejo, mas se preocupa com o depois, com a situação no dia seguinte. Mas saiba, Jesus te dá vitória. Basta você dar o primeiro passo para Ele. Ele vai te abençoar. Tem alguém no nosso meio? Nós iremos orar. Tem alguém? Não tem? As oportunidades e a vida, só quem dá é o Senhor Deus. E o nosso convite é que você, tendo condições, continue vindo à igreja, continue lendo a Bíblia, continue se aproximando de Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos por sua bondade e misericórdia. Pregamos a tua palavra, Senhor Deus, com sinceridade e com verdade. Os irmãos ouviram e nós cremos que o teu Espírito está trabalhando. Abençoe a tua igreja aqui no Jardim Silvino. Tira de nós, Senhor, todo o espírito faccioso, toda a rebeldia, a rebelião contra o Senhor e contra a sua palavra. Nos ajude a te servir com sinceridade, com verdade, com honestidade. Também, Senhor Deus, nós oramos em favor dos nossos amigos visitantes. Que a mão do Senhor continue abençoando este homem, esta mulher e a sua família. Oramos por Londrina, por Cambé, pelo Paraná, pelo Brasil. Oramos pela nação de Israel que está em guerra. Tenha misericórdia, Senhor Deus. É a nossa oração no nome de Jesus.